Pessoal, boa noite. A gente vai continuar falando um pouquinho aqui sobre funções quadráticas, funções de segundo grau, e, e praticar um pouquinho também as questões que a gente falou, né? Então, acho que assim, acho que é importante sempre relembrar um pouquinho o que a gente está falando, né? A gente está sempre falando sobre relação entre y e x, né? Entre dois conjuntos que a gente não conhece, a gente estabelece uma relação entre eles, né? O primeiro tipo de relação foi a relação de primeiro grau, que era uma relação direta, né? Os exemplos, por exemplo, do posto de gasolina, né? Se o litro da gasolina custa R$ 6, o Y vai ser igual a 6x é o tanto de dinheiro que você vai gastar em relação ao tanto de combustível que você vai comprar, certo? Mas essa relação direta não é o único tipo, né? Então eu mostrei para vocês o caso da fórmula de física, de queda livre, né, de deslocamento com aceleração constante, né, não só para queda livre, né, mas enfim, para aceleração constante, que é uma função de segundo grau, né, entre a posição, o tanto que um objeto anda, e o tempo que ele gastou para percorrer essa distância, né, vira uma função de segundo grau, tá? Então, olha só, vamos fazer aqui alguns exemplos, que são alguns detalhes que são importantes para a gente, né? O importante para a gente é desenhar o gráfico no final, né? Mas tinha 4 pontos que a gente precisava para desenhar um gráfico bem desenhado, né? Que eram as duas raízes, certo? Que a gente descobre com Bhaskara, o valor onde a função cruza o eixo y, que é só o valor do c da função, né? E o vértice, né? Que eu mostrei de duas formas, ou a média das raízes, e aí joga depois na função aquele x que encontrou, ou então uma formulazinha pronta, certo? Bom, eu vou mostrar aqui uns exemplos só da gente calculando o vértice, depois a gente vai para um outro, mais um de fazer o gráfico, então, completo. O vértice, eu estou colocando aqui separado, porque ele é a parte talvez mais importante dessa história, não só pelo cálculo ou pelo desenho do gráfico, mas sim pelo que ele significa, pelo que ele representa, tá? Porque a função de segundo grau, ela tem um gráfico naquele formato de parábola, né? Que é um gráfico que ele não só é decrescente, ou só crescente, como a reta. A reta ela não muda de ser só decrescente ou só crescente, ela é só uma coisa, tá? A parábola não, a parábola é os dois, né? Uma metade ela é decrescente, na outra metade ela é crescente, dependendo da concavidade ser para cima ou para baixo, vai inverter a ordem, tá? Então, como ela muda essa tendência dela, ela vai fazer com que ela tenha um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, né? E esse ponto de máximo ou ponto de mínimo justamente o vértice. Então, o vértice ou vai ser sempre o ponto mais baixo, ou vai ser sempre o ponto mais alto. E essa ideia a gente vai carregar pelos cálculos todos, né? Vocês vão ver que vai ser importante para a gente, né? Tem um negócio em cálculo muito importante, que é achar esses pontos de máximo e de mínimo. A gente faz lá derivando, deriva igual a zero, né? Para achar. E aqui a gente vai achar através do vértice, certo? Bom, então vamos lá. Eu tenho essa função aqui, que é a função y igual a menos 2x ao quadrado mais 60x, tá? E aí, se a gente for analisar, a primeira coisa, a gente precisa analisar os valores de A, B e C, tá? Quem que é o valor de A? O valor de A é quem multiplica x ao quadrado. Então, quem está multiplicando x ao quadrado ali é menos 2, então A é igual a menos 2. Se A é negativo, a concavidade é para baixo, tá? É o sorrisinho triste, né? A parábola fica voltada, a parte interna da parábola, né? A parte côncava da parábola fica voltada para baixo, tá? E isso só quem determina quando eu tenho a lei é o valor do A, sendo, e não o valor exato, né? Só se ele saber se ele é positivo ou negativo, tá? Então aqui como é negativo, é concavidade para baixo, tá? O B é quem multiplica o x, então B igual a 60, tá? E o C é o número que fica sozinho, nesse caso C igual a zero, tá? Então, tendo o valor de A, eu consigo saber que a concavidade é voltada para cima, e isso já me faz saber se o meu vértice vai ser um máximo ou um mínimo. E nesse caso ele vai ser um máximo, tá? Porque quando a concavidade é para baixo,
a função ela começa crescente, chega no ponto mais alto e depois passa a ser decrescente. A gente já vai ver isso no gráfico, tá? Eu coloquei o gráfico aqui dessa função depois. A gente já vai ver entender isso, por que que ele é um valor de máximo, tá? Então, olha só, para eu saber os valores para eu saber o vértice, né, que é o valor de mínimo, né, o que está sendo pedido na questão é o valor do vértice, porque é justamente o valor mínimo ou máximo, dependendo da função, tá? É, eu preciso, então, de duas maneiras, né? Ou eu uso a fórmula direto, ou eu uso as raízes e faço a média das raízes, e fazendo a média das raízes, eu consigo descobrir o valor do vértice jogando esse x que eu encontrei pela média, é, jogando no valor da função, certo? Aqui eu vou fazer direto pela fórmula, mas depois eu mostro para vocês fazendo sem a fórmula. Então, olha só, na fórmula eu vou precisar do delta. Quem que é o delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b é 60, então está 60 ao quadrado, menos 4 aqui é da fórmula, né? Porque é menos 4 vezes a vezes c. O a é menos 2 e o c é zero. Então essa parte do menos 4ac vai ficar zero porque está tudo sendo multiplicado e um dos termos que é o c é zero. Então zero vezes qualquer coisa é zero. Então menos 4 vezes a vezes c vai dar zero. Então fica só 60 ao quadrado. 60 ao quadrado, para fazer essa conta mais fácil, é 6 vezes 6, né? Dá 36. Como está ao quadrado, vai ter dois zeros ali, né? Então fica 3.600, tá? Então o delta vai ser 36. Então com isso eu consigo fazer o cálculo do vértice. Eu tinha mostrado para vocês o quê? O x do vértice, lembrando, todo ponto no plano tem uma coordenada x e uma coordenada y, né? O x do vértice no plano é menos b sobre 2a. Então, menos b é menos 60, dividido por 2a é 2 vezes menos 2, que vai dar menos 4, tá? E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então fica menos 3.600 dividido por 4 vezes menos 2, que é menos 8. Tá? Fazendo essas contas, menos 60 dividido por menos 4 dá 15, e menos 3.600 dividido por 8 dá 450. Dividir por 4, 8, 16, esses múltiplos de 2, essas potências de 2, é só você ir dividindo por 2 várias vezes, para fazer a conta. Se vocês quiserem fazer de cabeça, fica mais fácil, né? Então, 60 dividido por 4 é a mesma coisa que fazer 60 dividido por 2 e depois dividir por 2 de novo. Então, 60 dividido por 2 dá 30, dividido por 2 de novo dá 15. E no y, que está 3.600 dividido por 8, é fazer dividido por 2 três vezes. Então, fica 3.600 dividido por 2, que dá 1.800. 1.800 dividido por 2, que dá 900. 900 dividido por 2, que dá 450. Tá? Em ambos os casos, como está sendo negativo dividido por negativo, lembra que divisão tem a mesma regra de sinais da multiplicação. Então, negativo dividido por negativo é positivo, certo? Então é isso, o vértice é o 15 em x e 450 em y. Quer dizer que o maior valor que essa função atinge, o maior valor de y que essa função atinge é 450, nada mais que isso. E aqui está o gráfico, tá? Então o gráfico, essa função aqui, né, como a gente colocou como B60, ficou uma função bem esticada aí, né? Então ela vai lá até o 450. Então olha o ponto A ali no gráfico, né? Que é o ponto 15 e 450. E aí eu falei para vocês, ó, dá para fazer pelas raízes. Um truque aqui, gente, é o seguinte, ó. Quando a função não tem, lembra que o a é sempre diferente de zero, tá? Porque se a for zero, vai ficar zero vezes x ao quadrado, ela não é uma função quadrática, ela vai ser uma função de primeiro grau daí, né? Então a nunca é zero. Mas quando b ou c forem zero, a gente não precisa fazer Bhaskara, tá? Então nesse caso aqui, como c é igual a zero, eu não preciso fazer Bhaskara. Como é que eu faço? Ó, os dois termos têm x, né? Então coloco o x em evidência, tá? Então vai ficar x vezes menos 2x mais 60, tudo isso igual a zero, porque quando a gente está fazendo Bhaskara, a gente quer encontrar as raízes, né? E significa fazer isso igual fazer a função igual a zero, né? Então, como eu tenho essa multiplicação, né? Quando eu multiplico dois números para o resultado ser zero, um deles tem que ser zero. Então, como eu coloquei x
vezes, entre parênteses, menos 2x mais 60, quer dizer que o x é igual a zero. Então, ó, uma das raízes é x igual a zero, aqui, e a outra vai ser menos 2x mais 60 igual a zero, que vai dar x igual a 30, certo? Então, as duas raízes são zero e 30, tá? E aí, o que eu falei para vocês? Que o vértice está bem no meio do caminho deles. Então, entre no meio do caminho entre 0 e 30, 0 mais 30 dá 30, dividido por 2 dá 15, tá? Se eu achei 15, para eu achar quanto é o y, basta eu jogar 15 aqui na função, tá? Então, 15 ao quadrado dá 225, vezes 2 dá menos 450, e aqui 15 vezes 60 dá 900, então dá 900 menos 450, que é 450, certo? Então, a gente pode fazer dos dois jeitos. Se vocês acharam complicado, até mesmo porque eu não escrevi aqui, eu só falei para vocês, faz por Bhaskara, não tem problema nenhum. Faz o cálculo com Bhaskara aqui, considerando ser igual a zero, igual a gente fez aqui no delta, e aí joga na fórmula, porque vai ser menos b mais ou menos raiz de 60 ao quadrado, que é 60, né? Então vai ser menos 60 mais ou menos 60 dividido por 2a, que é menos 4, né? Então vai dar o valor correto aí, certo? Bom, segundo exemplo, eu tenho uma função aqui agora que tem os três termos diferentes de zero, x ao quadrado menos 4x mais 8. Então, olha só, quanto que vale a aqui? A é quem multiplica x ao quadrado. Então, a igual a 1. Quem que é o b? B é quem multiplica o x, então b é menos 4. E quem que é o c? C é o número que está sozinho, então c é igual a 8, certo? Como é que a gente vai achar aqui o vértice dessa função? Vamos fazer a conta de novo. Então, faz o delta, certo? Para a gente achar o y, né? Que é menos 4 ao quadrado. Né? Esse menos 4 aqui é o b. E aí o próximo menos 4, o segundo menos 4 é da fórmula, que é menos 4 vezes a vezes c. Fica menos 4 vezes 1 vezes 8. Esse termo aqui, gente, o b ao quadrado, lembra que eu falei para vocês? Qualquer termo ao quadrado é sempre positivo, né? Porque como o número ao quadrado é ele vezes ele mesmo, se a gente está multiplicando dois números que são iguais, ou é mais vezes mais, ou é menos vezes menos, né? Então sempre o resultado é positivo. A única forma que a gente tem de ter um resultado positivo é quando a gente tem sinais trocados, né? O número positivo vezes o número negativo, né? Então aqui, menos 4 ao quadrado dá 16, 16 menos 32, né? 4 vezes 1 vezes 8 dá 32, então dá 16 menos 32, que é menos 16. Vocês aprenderam no ensino médio que quando a gente encontra um delta negativo, não tem solução. E de fato não tem solução para quê? Para as raízes. Por quê? Para eu calcular as raízes dessa função, eu preciso da raiz de delta. E não existe raiz de número negativo. Por que não existe raiz de número negativo? Pelo mesmo motivo que eu falei aqui do menos 4 ao quadrado ser positivo. Porque o que é raiz de um número? Né? Eu quero raiz de 9. A raiz de 9 eu sei que é 3. Por que é 3? Porque 3 ao quadrado dá 9. Então a resposta da raiz é um número que ao quadrado dá o número que está lá dentro. Então, como o número ao quadrado sempre é positivo, eu não tenho raiz de um número negativo. Não tem como eu falar quanto que é a raiz de menos 16. Ah, é 4. Não, porque 4 ao quadrado dá 16. Ou é menos 4? Não, porque menos 4 ao quadrado também é 16. Então não existe raiz de menos 16 quando a gente considera números reais. Existe um outro conjunto numérico, chamado conjunto dos números complexos, que faz com que a gente tenha a resposta para a raiz de menos 16, tá? Só que não aqui nos números reais que a gente está trabalhando. Então, para a gente, raiz de número negativo não existe. Isso significa o quê? Se delta é negativo, quer dizer que a função não cruza o eixo x. Então, ela nunca vai ser zero. É só isso que significa. Ela nunca vai ser zero, tá? Mas ela tem um gráfico, né? E ela tem um vértice. Então, a gente faz o delta e usa na fórmula, a gente consegue fazer. Então, a gente só consegue fazer essa questão aqui de uma forma, a gente não consegue fazer pela média das raízes, porque aqui não tem raízes, já que a função não vai cruzar o eixo, tá? Então, quem que é o vértice? Menos b sobre 2a dá menos 4 sobre 2 e menos delta sobre 4a. Então, menos 16 sobre 4. Então, o vértice é 2 e 4. E o gráfico da função é esse daí, ó. Então, vejam bem que a função ela não cruza o eixo x, tá?
Tanto que o ponto mais baixo dela é o valor de y é igual a 4 e 4 é maior que zero, né? Então, se a concavidade é para cima, o y deveria ser negativo para a função cruzar o eixo x, né? Porque quando ela cruza o eixo x, ela cruzaria para a parte em que o y é negativo, certo? Aqui, ela, como ela não cruza, então o menor valor de y ainda é positivo. Então ela está descendo, 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 chega em 4, começa a subir, 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 certo? Bom, o que que eu fiz aqui, gente? Eu sumi com a função. É a mesma questão aqui. Só repetir o slide, desculpa. Vamos lá, continuando. Então vamos fazer o gráfico de uma função. Então aqui agora o objetivo não é só calcular o vértice. O objetivo aqui é fazer o gráfico dessa função inteira. Então a função é x ao quadrado mais x menos 2. Lembrando, quem que é o a? É o número que multiplica x ao quadrado. Como não tem ninguém, na verdade não tem ninguém escrito ali, né? É o 1, porque o 1 a gente, quando está multiplicando, a gente não precisa escrever, né? Porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, né? Ele é o elemento neutro da multiplicação. Então, quando não tem nada escrito na frente, quer dizer que é 1. Então, A igual a 1. Quem que é o B? Também não tem nada escrito na frente do X. B igual a 1 também. E quem que é o C? O número que está sozinho é o menos 2. Tá? Para a gente fazer o gráfico, a primeira coisa é concavidade para cima ou para baixo. Como o A é igual a 1, que é positivo, então concavidade é para cima. Tá? Onde que a função vai cruzar o eixo y? No ponto y igual a menos 2, né? E lembra, todo ponto tem um valor de x e um valor de y, tá? Como ela está cruzando o eixo y, quer dizer que o x é igual a zero, ou seja, ela não está nem para a direita nem para a esquerda. Então, esse ponto vai ser o ponto x igual a zero, c igual a menos 2. A gente só fala aqui o menos 2 porque a gente já disse que está em cima do eixo y, então isso está subentendido, tá? Então, se a concavidade é para cima, o vértice é um ponto de mínimo, certo? Como a gente viu nos exemplos anteriores. E aí a gente calcula o vértice, e aí calcula as raízes, e com o valor do c igual a menos 2, a gente tem os 4 pontos que a gente precisa, tá? Bom, o delta, então, vai ser b ao quadrado menos 4ac. Delta vai dar 1 mais 8, que é 9, tá? Com o delta igual a 9, a gente consegue calcular as raízes. Aqui eu posso fazer o vértice tanto pelo método quanto o outro, tanto faz. Só que, como eu estou fazendo o gráfico, eu preciso das raízes de qualquer jeito. Então, quais são as raízes? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos b é menos 1, mais ou menos raiz de 9, que é 3. Então, fica menos 1 mais ou menos 3, tudo isso sobre 2a, que é 2 vezes 1, que é 2. Então, menos 1 menos 3 dá menos 4, dividido por 2 dá menos 2. Menos 1 mais 3 dá 2, dividido por 2 que dá 1. Então, por isso que as raízes são menos 2 e 1, certo? E aí, qual que é o vértice? A gente pode usar tanto menos b quanto 2a, que vai dar menos meio, ou fazer a média das duas raízes, né? E o y do vértice vai ser menos delta sobre 4a, que é menos 9 sobre 4, ou substituir esse valor de menos meio na função. Aqui, como a gente já calculou o delta, está bem fácil fazer pela fórmula, certo? E qual que vai ser, no final das contas, o gráfico da função? Primeiro, é uma concavidade para cima, então é sorrisinho feliz, né? A parte interna está voltada para cima, tá? Tem as duas raízes que estão aqui em menos 2, né? Lembra, quando a gente calcula a raiz, a gente calcula os valores de x que fazem com que y seja igual a zero. Então a resposta são os valores de x, né? Então x é igual a menos 2, bem aqui em cima do eixo, e 1 bem em cima aqui do eixo, tá? E o vértice tá bem no meio das duas, né? Menos meio, tá? E o valor de y dele é menos 2,25, né? 9 dividido por 4 dá menos 2,25. Pronto. E a função cruza o eixo y em c igual a menos 2, ou seja, em y igual a menos 2. Está aqui, certo? Então, a gente tem os 4 pontos necessários. Junta esses 4 pontos, a gente tem o gráfico, um esboço do gráfico muito bem feito dessa função. Ok, gente? Bom, e para terminar, deixa eu colocar tudo aqui, ficou esquisito. Para terminar aqui, eu quero mostrar para vocês por que Bhaskara é tão importante para a gente, né?
ou seja, encontrar as raízes da função. Olha só, eu tenho a função do exemplo anterior, a mesma função, né, o mesmo exemplo, x ao quadrado mais x menos 2, que quando a gente resolve para Bhaskara, a gente resolve para essa função igual a zero, né? Só que ela serve para a gente resolver para qualquer valor de y. Por quê? Olha só, eu mostrei aqui num exemplo em que y é igual a 4, tá? Então, quando a gente faz Bhaskara, a gente faz x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Aqui eu não estou fazendo igual a zero, estou fazendo x ao quadrado mais x menos 2 igual a y, só que y é igual a 4. Então, fica igual a 4, tá? O que acontece? Se eu mando esse 4 que está na direita para a esquerda, o que vai acontecer? Vai ficar x ao quadrado mais x menos 2 menos 4 igual a zero. Menos 2 menos 4 dá menos 6, então eu fico com x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero. Então eu tenho uma nova equação de segundo grau em que eu posso fazer Bhaskara para essa equação e eu vou encontrar dois valores, e esses dois valores na minha função original são os valores que fazem, dois valores de x, que fazem com que o y seja 4. Então nessa nova equação aqui, ó, x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero, a igual a 1, b igual a 1, c igual a menos 6. Jogando no delta, a gente tem 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 6, que vai dar 25. E jogando nas raízes, eu tenho que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, né? Vai dar menos 1 mais ou menos raiz de 25 sobre 2, que é menos 1 mais ou menos 5 sobre 2, que vai dar menos 6 sobre 2, que dá menos 3, ou 4 sobre 2, que dá 2. Então, menos 3 e 2 zeram essa função aqui de baixo. Só que nessa função aqui de cima, o que eles fazem? Ele faz com que eu encontro os valores de x que fazem com que a função seja igual a 4, tá? Ó, vamos pegar aqui, ó, pega menos 3 aqui, ó, menos 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 3 dá 6, 6 menos 2 dá 4. Pega 2, 2 ao quadrado dá 4, 4 mais 2 dá 6, 6 menos 2 dá 4. Então, eu mostrei que os dois valores que a gente encontrou na função original fazem com que o y seja 4. Então, por isso que Bhaskara é tão importante, porque eu consigo resolver e encontrar os valores de x para qualquer y que eu quiser. Eu posso pedir para vocês encontrarem qualquer valor de x que faz com que a função tenha um determinado y, basta vocês jogarem o valor para a esquerda e fazer Bhaskara normalmente, certo? E isso daqui também, o objetivo aqui, é mostrar para vocês qual que é a diferença entre uma função e uma equação. Lembra, uma função, eu só estabeleço uma relação entre y e x. Ou seja, o valor de y vai depender do valor de x, e o valor de x pode ser qualquer valor. Aqui nesse caso, inclusive, de retas ou de funções de segundo grau, x sempre vai ser o conjunto dos reais, né? Eu posso usar qualquer valor de x. Por quê? Porque eu não poderia usar os valores de x, lá quando a gente aprendeu o domínio, quando eu tenho alguma restrição. Uma raiz quadrada, que o que está dentro não pode ser zero, né, que não pode ser negativo, ou uma divisão, que o que está embaixo não pode ser zero. Aqui eu não tenho nenhuma restrição, então eu posso usar qualquer valor de x. E aí eu vou ter qualquer valor de y, tá? Só que quando eu fixo um valor de x ou fixo um valor de y, aí eu tenho uma equação, tá? Que é o que a gente tem aqui, ó. Isso daqui é uma equação. Eu só tenho um valor de x, eu não tenho os dois. Isso daqui em cima eu tenho y e x. Isso é uma função. Aqui é uma equação, aqui é uma equação, certo? Aqui é uma equação de segundo grau. Aqui é uma equação de segundo grau. Aqui é uma função de segundo grau. Tem tanto y quanto x, certo? É isso, gente. Muito obrigado e até mais.